tenho uma relação bastante próxima com essa questão. Primeiro porque eu era membro do Conselho Penitenciário à época. Em segundo lugar, eu fui para a comissão que foi verificar as condições pós-massacre. Fui à casa de detenção, né? Percorri as celas, percorri o pátio, fui ao IML, vi os corpos. Ainda hoje eu tenho a lembrança da entrada na casa de detenção. Não havia nenhuma arma, não foi encontrada nenhuma arma de fogo. Quando ouvi de militares e de civis que estavam ali presentes, inclusive o diretor da casa de detenção, quando a polícia chega, isso é normal no motim, as facas, as armas brancas que eles têm, e têm que ter para defender-se uns dos outros, eles atiram pelas janelas. Então, o massacre foi contra pessoas indefesas. Podiam ter cometido crimes antes, mas ali não era um pavilhão de pessoas tecnicamente reincidentes, que teriam cometido crimes e estavam ali especialmente por isso. Eram pessoas presas. Eu acho que pensar no Carandiru, onde morreram muitos inocentes, nenhum PM se feriu. Nenhum PM se feriu. Paulo Sérgio Pinheiro diz que nessas situações, quando é desproporcional uma conduta das pessoas em relação a pessoas inermes, de um lado tem 111 mortos, do outro lado não tem nenhum ferido, as coisas se passaram muito mal. Então, essa marca que o massacre deixou é uma marca que está entre todos nós, baseado num princípio, vamos chamar assim, que Hemingway fala no seu Adeus às Armas. Ele diz que cada vez que alguém morre, nós morremos um pouco. Então, imagina, 111, a casa de detenção virou um símbolo da violência contra pessoas desarmadas, de que as pessoas não podem ser estocadas, né, como gado. A casa de detenção tinha 4, 5, 6 vezes mais presos do que ela poderia suportar. Então a casa de detenção virou um símbolo. E virou um símbolo também porque a Anistia Internacional esteve com o governador da época em seguida e disse o que a gente havia dito lá atrás, quer dizer, quem prende não pode cuidar do preso. E aí criou-se a Secretaria de Administração Penitenciária só para cuidar dos presos, né? Entre nós apurou-se o crime e até hoje, isso também é uma marca da nossa justiça, até hoje, nós estamos falando de mais de 20 anos depois, o caso não foi completamente julgado. Quem que a gente mantém na cadeia? É quem deve ficar afastado do convívio social? Não, são pessoas que nós remetemos para a cadeia porque nós não gostamos disso. Nós não gostamos de drogas, remetemos o pequeno traficante. Nós queremos nos privar do roubo, nós mandamos desde o pequeno ladrão até o grande ladrão. Às vezes o grande ladrão não vai, mas enfim, nós separamos essas pessoas porque elas nos causam, à sociedade, né, asco, né? Elas cometem aqueles crimes, né? Então, o que acontece é que nós mandamos essas pessoas para um lugar de onde se irradiam mais crimes, né? Hoje há muitos crimes que se irradiam por celulares, etc., e são controlados, direta ou indiretamente, via prisões. E agora fazer o quê com as pessoas que já estão presas? Prender de novo? Ou seja, nós não conseguimos equacionar um sistema ressocializante. Nós varremos para baixo de um tapete penitenciário essa questão. E a cadeira se revelou ruim. Não sei se há outras saídas, mas seguramente nós temos que passar a mandar menos pessoas para essa escola do crime. E nós temos que trabalhar e dar condições para as famílias se estruturarem. Quem comete crime grave, não é pobre, não é branco, não é negro. Então a família não está estruturada, ela pode ser rica, pode ser pobre, ela cria condições, né? Não há causas do crime, senão fatores que movem para a criminalidade, e a família desestruturada é uma delas. Nós temos que dar uma assistência, dar um olhar para a família, auxiliar que elas se reestruturem e terminar com uma repugnância que nós temos por alguns tipos de conduta, entender melhor o que é isso, ouvir mais os especialistas e parar de proceder com preconceito. Nós temos uma tradição
aspas, republicana, de incinerar arquivos. Incinerar os arquivos sobre escravos, elimina a escravatura, a escravidão, elimina tudo que aconteceu, elimina as fórmulas que nós criamos para conviver com a escravatura. Então, eliminar os espaços simplesmente, ou melhor, utilizá-los, não elimina as violações de direitos humanos que ali aconteceram. Nós precisamos lembrar disso. Foi uma lição para o governo, para o Estado, foi uma lição para a polícia, foi uma lição para a cidadania. O sistema penitenciário é um sistema para o qual nós temos absoluto descaso. Nós temos que pensar, né? Pensamos com categorias de justiça, temos que pensar com categorias de memória. Um massacre desse tipo, que nos deu tantas lições e com tantas consequências, ele não pode ser esquecido. Nós temos que preservar a capacidade de refletir sobre essas grandes violações de direitos humanos.